Cumprimento os irmãos desta manhã com essa paz do Senhor, amém? Quero dizer que estou um pouco sumida por muitas coisas que vêm acontecendo, né? Cheguei a tropeçar, né? A cometer erros, porque sou ser humano. Cheguei a tropeçar e voltar a cometer o que já cometi no meu passado. Mas eu queria dizer que o Senhor Deus ainda tem lugar. Ainda que você tropece, ainda que você caia, ainda que em meio aos julgamentos, o Senhor Deus ainda tem lugar preparado para mim e para a tua vida. Porque só Ele sabe da tristeza que carregamos no nosso coração, só Ele sabe das lutas as quais temos suportados. Aí acontece de você tropeçar, de você cair. Em vez dos que estão dentro da igreja te ajudar a levantar, eles vão te apredejar, eles vão lhe julgar. Porque muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que querem ser super crentes, querem ser santos. Só que se fossem santos, o Senhor Deus já tinha recolhido, né? Porque não existe outro santo além do Senhor Deus. Então eu queria deixar uma palavra para que os irmãos venham meditar nesta manhã, que se encontra em Lucas 15:11, onde vai dizer sobre o filho pródigo. Creio que todos conhecem, né, essa história, a qual vai nos relatar a Bíblia. E eu quero dizer para ti nesta manhã que o Senhor ainda tem lugar. O Senhor tem lugar para mim, tem lugar para ti. Que não venhamos se importar com as críticas, com os levantes. Eu sei que muitas vezes não temos estrutura para suportar as perseguições e acabamos fazendo o que eu fiz, retrocedendo. Só que a gente vai se levantando devagar, né? Porque o cair do homem, o levantar de Deus, a Bíblia não relata isso, mas muitos têm esse dizer, o cair do homem, o levantar de Deus, e que vocês saibam que todos estão sujeitos a cair. Qualquer ser humano está sujeito a cair, possa ser o pastor mais elevado, a missionária, o diácono, a diaconisa, só que muitas vezes eles não entendem a fraqueza do ser humano. Muitas das vezes são julgamentos, as pedradas, as perseguições dentro do templo que acabam nos afastando do Senhor. Só que eu queria dizer que o Senhor Deus nos ama, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos dá o livramento, e que ainda que o ser humano venha nos ferir, venha nos machucar, que possamos entender que não foi Jesus, né? Porque Ele nos ama, Ele nos acolhe. O Senhor Deus deu o único Filho dele para morrer por mim e por ti em uma cruz, aleluias, para pagar pelo meu e pelo teu pecado. Então que venhamos deixar de olhar para o ser humano e olhar para o alvo que é Jesus. Eu sei que é difícil, porque eu sou prova viva disso. Mas o que eu quero dizer para ti hoje, o Senhor tem lugar para ti. O Senhor Deus tem lugar para a tua vida. Então bora ler a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesta manhã, que se encontra em Lucas 15, capítulo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aleluias, glórias a Deus. Eu creio que muitos sabem desta parábola, né? A qual vai nos relatar a história de um homem que tinha 2 filhos, a qual o mais moço pede ao pai que dê a parte que lhe cabe da herança. Então, o pai divide a herança, dá a parte que cabe a ele, ele vai para o mundo viver dissolutamente. A palavra nos diz que ele gasta tudo o que ele tinha, vivendo em meio de bebidas, vivendo com amizades, vivendo da maneira que o inimigo gosta. E muitas vezes não é diferente na minha e na tua vida. O inimigo oferece o prato, bota a bandeja, acabamos que caindo, acabamos que voltamos para o poço da perdição, em que o Senhor já tinha nos libertado, em que o Senhor já tinha nos tirado. Aleluias, glórias a Deus. Mas eu quero te dizer que ainda que você tenha caído, ainda que o inimigo tenha armado o laço, eu quero te dizer que o Senhor é Deus que dá o livramento, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que tem te contemplado, aleluias, glórias a Deus, ainda que fora do templo, porque a igreja não é o templo em que vamos congregar, a igreja somos eu e somos você, aleluias, glórias a Deus. Então eu quero te dizer que ainda que você tenha vivido dissolutamente,
Ainda que você tenha gastado seus bens no que não é apropriado para ti, no que não está alinhado ao propósito que Deus tem para a tua vida, eu quero te dizer que ainda tem lugar. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele gasta tudo que tinha e vai desejar comer o que os porcos comiam. Aleluia, glórias a Deus. Porque ele vai chegar em uma situação, em uma decadência, que vai desejar comer as bolotas em que o porco comia, em um local em que ele arrumou um serviço, aleluia, glórias a Deus, para trabalhar. Muitas vezes é assim, na minha, na tua caminhada, na minha, na tua trajetória. Fazemos coisas as quais não agradam a Deus e acabamos que desejando voltar para trás. Voltar para trás é retroceder, fazer o que havia feito antes, sendo que Deus já tinha nos limpado, sendo que Deus já tinha nos restaurado. Aleluia, glórias a Deus. Mas não é diferente na minha e na tua vida. Mas eu creio que o Senhor Deus ainda espera a cada um de nós de braços abertos. Aleluias. Então a palavra vai nos dizer que Ele pensa com Ele mesmo. Quantos trabalhadores do meu Pai, né, vivem em abundância. Ele deseja retornar para o lugar de onde ele saiu. Aleluia, glórias a Deus. Mas ele deseja voltar como um servo, não como filho. Como alguém que vai ali para trabalhar, não para servir. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu quero te dizer que quando ele vai chegando, a entrada daquele lugar, onde era um ambiente que ele morava, aleluia, glórias a Deus, e que o Pai avista ele chegando, oh, aleluias, o Pai manda que preparem a melhor roupa, a melhor veste, a melhor sandália, coloca anel no seu dedo. E a palavra nos diz, quando o pai reencontra o filho, dá um abraço, dá um beijo no pescoço, aleluias, glórias a Deus, e manda que prepare a maior festa, aleluias. Porque o que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi encontrado, aleluias. Não é diferente na minha e na tua vida, ainda que muitas vezes não nos sentimos nada, nos sentimos desprezados, aleluias, pela humanidade. Muitas vezes por pessoas que dizem que são nossas amigas, que dão tapinha nas nossas costas, mas estão ali predizendo a nossa queda. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero te dizer que o Senhor Deus te espera de braços abertos. Que quando você voltar vai ter um banquete. Porque o que estava perdido foi encontrado, o que estava morto reviveu. Estamos assim nessa vida, vivendo dissolutamente. Muitas vezes esquecemos do Pai, esquecemos de quem nos resgatou, esquecemos do que Deus tem para a nossa vida. O Senhor Deus tem o melhor desta terra para mim e para ti. Na Bíblia vai dizer que no mundo teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Eu sei que é difícil em meio à luta, em meio à tempestade, em meio à guerra, aleluia, ter bom ânimo, mas a palavra diz, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu. Então se o Senhor venceu, eu e você também vamos vencer. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o levante. O que importa é você se levantar em meio à queda. O que importa é você crer que o Senhor Deus pode te libertar, que o Senhor Deus pode te curar, que o Senhor Deus pode te limpar de tudo que você tem se sujado nesta manhã. Aleluias. Então eu quero dizer para ti, ainda tem lugar te esperando, ainda tem lugar te aguardando, aleluias. Ainda tem banquete para a tua vida. E a palavra ainda vai nos dizer que tem um que não gosta da volta do filho pródigo. Sabe quem foi? O próprio irmão. Muitas das vezes na minha, na tua caminhada, quem não vai gostar, quem não vai aplaudir você se levantar da queda que você teve, são os que se dizem irmãos teus dentro de uma igreja, aleluias. Muitas vezes a perseguição vem de quem menos esperamos. A perseguição vem daquele que era para te ajudar a se levantar. O levante na tua vida, a perseguição, vem da pessoa que era para te abraçar, que era para te acolher, mas muitas vezes acaba te afastando. Estava em um ambiente, aleluias, glórias a Deus, em que isso estava valendo mais do que a palavra do Senhor. Porque muitas vezes as críticas vêm por algo que você faz.
Só que eu queria te dizer que isso aqui não tem boca para falar. Isso aqui não salva ninguém, nem faz ninguém se perder. O que é isso aqui? Aleluia, glórias a Deus. Então eu quero te dizer que tem lugar te esperando. Ainda tem lugar te aguardando nesta manhã. Ainda que o que diga que é teu irmão se levante contra a tua vida, ainda que ele fique triste com sua volta, você não está lá para agradar irmão, você está lá para agradar a Deus. Então eu quero te dizer, volta para os braços do Senhor enquanto é tempo, porque tem banquete esperando a mim e a você. Aleluias. E assim eu encerro nesta manhã, porque eu não pude expressar ao coração de vocês que o Senhor Deus possa estar expressando.